Então, boa noite, pessoal. Eu sou Carla Falcão, estou aqui também em nome da M1, recebendo vocês hoje em mais essa edição do webinar com a Adilson Mirante. Hoje falando, então, sobre o tema carreira e pós-carreira, tema do qual a Adilson é autor do livro e que tem muito a contribuir com todos nós. Aqui na M1 somos uma equipe voltada à recolocação profissional, com mais de 27 anos de experiência aí no mercado, com profissionais em várias áreas de atuação, ajudando sempre no desenvolvimento dos executivos, no entendimento das necessidades do mercado. E passo a voz aí, então, ao Adilson, que vai enriquecer aí a nossa noite, e já deixo vocês convidados para deixarem suas perguntas aqui na nossa ferramenta de chat, que a gente também vai ter esse espaço para que vocês façam suas perguntas e a gente converse um pouco mais, tá bom? Então, Adilson, aí o espaço é todo seu. Obrigado, Carla. Obrigado. Boa noite a todos. Prazer recebê-los. É a nossa segunda webinar. Nós fizemos a questão de 20 dias, se não me engano, era dia 7 de junho. Isso. Naquele momento, nós dizíamos que o mercado estava dando sinais de que parecia que começava a contratar novamente de forma com mais velocidade. E eu tinha recolocado 6 pessoas, quem estava na primeira, eu estou vendo aqui, o Edilson Eras, por exemplo, que eu me lembro bem, amigo de muitos anos, todos vocês que eu estou vendo aqui, a maioria amigo de muitos anos, amigos de muitos anos. Eu dizia que eu estava recolocando mais ou menos um por dia, isso não é normal. Agora nós fechamos o mês, agora nós podemos fazer o balanço do mês. Recolocamos 14 pessoas em junho, um a cada 2 dias, 11 diretores, o presidente, 3 gerentes sêniores. Isso é um número impressionante. Amanhã, dia 13, eu já recoloquei 3 pessoas esse mês. Então, já começamos o mês colocando um por dia. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que sejam bem-vindos de um novo porvir aí para o nosso país. Espero que a gente saia logo dessa pandemia. Já estamos com o saco cheio, né? E eu quero deixar um agradecimento aqui especial aos meus sócios. Eu estou vendo que meus parceiros de negócio estão presentes. A Carla, que sempre nos honra e nos ajuda aí na construção e na divulgação desse trabalho. É a nossa especialista em LinkedIn, é especialista em ministrar curso de LinkedIn para a área comercial de empresas, para que as empresas possam alavancar negócios. Estou vendo a Adriana de Jesus aqui também, parceira nossa de coaching, terapeuta, psicóloga, autora de livros também, como a Carla, especialista em formação de times de alta performance, em treinamento gerencial, autora e tem direito autoral sobre uma metodologia de humanização que vai ser uma demanda muito grande agora, provavelmente no pós-Covid, vamos falar disso hoje. Quero agradecer também a presença do nosso representante associado de São Paulo, Luiz Abreu, estou vendo que ele está aqui hoje, não pôde comparecer na primeira reunião. Um grande profissional, um executivo, presidente já de empresas e hoje empresário. Meu sócio Caruso, T1, Tecnologia e Serviço, que também estamos vendendo transformação digital. Um abraço ao Marcelo Brandão, professor da Moura Lacerda, nosso representante em Ribeirão Preto. Estou vendo que tem algumas pessoas aqui de Ribeirão Preto também. É um mercado que a gente atua bastante. Acabamos de recolocar um diretor, 3 desses 14 em junho, um diretor industrial em São Carlos, um gerente nacional de vendas e exportação também em São Carlos, um diretor de comercial
numa empresa alemã em Araraquara. Enfim, a gente atua forte ali na região também. Eu queria, antes de mais nada, para quem, estou vendo algumas pessoas aqui novas, que eu provavelmente não conheçam, não me recordo, quando a gente tem 66 anos, a memória começa a falhar. A memória visual, a memória auditiva, tudo falha, né? Mas isso aqui é uma conversa de alta gerência, né? A M1 é uma consultoria de alta gerência. Todos os nossos parceiros aqui mencionados, nós atuamos em assessoria em RH, tanto em treinamento, quanto em recolocação, quanto em assessora empresas em gestão estratégica de negócios, em seleção, é sempre voltado para a alta gerência. Então, tirem as crianças da sala, porque agora é papo de adulto, né? Muito bem. Obrigado aí a todos fazendo essa introdução. Eu queria aproveitar e fazer uma propaganda aqui do Causo. Ele fez uma reportagem terça-feira na EPTV sobre transformação digital. E foi uma apresentação bacana. Aí a EPTV fez uma reportagem bastante completa sobre o que está acontecendo nesse mercado aí, mesmo porque a pandemia vai nos levar a uma velocidade maior de necessidade das empresas trabalharem com transformação digital. Antes a gente visitava as empresas pessoalmente, presencialmente, para divulgar o nosso trabalho. Hoje a gente faz live, a gente atende, tem uma proximidade até maior com mais pessoas, as pessoas se sentem compelidas a utilizar com mais frequência esse tipo de ferramenta. É o futuro daqui para frente. Eu queria fazer uma menção especial aí, mais duas menções especiais. Uma ao Paulo Cardamone, ele, se não entrou, ele deve entrar daqui a pouco aqui. Eu não vi o nome dele ainda. O Paulo Cardamone é um grande amigo, foi executivo de autopeças, empresário hoje de autopeças, já trouxe para o Brasil uma empresa, uma tecnologia líder, há uns 15, 20 anos atrás, sobre acessórios para caminhonetes, homologou em todas as montadoras, concessionárias de autopeça, montou uma fábrica, ele fabricava protetor de caçamba e outros acessórios com material revolucionário na época no mercado. Hoje ele é dono da Bright ISD, é uma empresa que muito me honra com o convite que eu recebi agora. Eles estão, na Bright é uma empresa, a empresa do Paulo, ela faz projeções de mercado, ela ajuda o governo em definições de tecnologia, tendência para onde caminha o mercado automotivo mundial. É uma empresa de atuação mundial, até global, a Bright, a empresa do Paulo. Eles estão fazendo agora algumas projeções para onde vai o mercado, a tecnologia automotiva mundial. Estão lançando um plano aí para ser discutido pelas montadoras, pelo mercado automotivo de forma geral, para ajudar a municiar tanto as empresas quanto o governo em ações que possam manter o parque industrial brasileiro atualizado com as melhores tecnologias do mundo. É um trabalho árduo e eles juntaram agora alguns profissionais aí, presidentes de empresa, profissionais de ponta do mercado, como o próprio Paulo Cardamone. Me convidaram para fazer escrever um artigo nesse plano aí, para ser divulgado, que eles estão começando a fazer essa divulgação, para que a gente possa falar um pouco o que os RHs precisam saber e estão passando e terão que tomar de atitudes agora no pós-Covid, dentro de um clima organizacional deteriorado por causa da pandemia. Quem trabalha em indústria, acho que a maioria de vocês aqui, ou todo mundo, sabe muito bem do que eu estou falando. Esse artigo
eu quero adiantar para vocês que teremos a menção da Adriana Jesus, que é a nossa parceira aqui nessa metodologia e tecnologia que ela tem de desenvolvimento de clima, desenvolvimento gerencial de equipes de alta performance, dentro de uma metodologia de humanização, porque vai ser a palavra de ordem, nós vamos daqui para frente, nas empresas, nas indústrias principalmente, mas em comércio e serviço também, falaremos também disso já já. Que mais que eu não queria esquecer de dizer? Estou vendo alguns amigos aqui, presidentes, altos executivos de mercado metalúrgico, automotivo, que também são amigos que muito me honraram com o convite que me fizeram recentemente para fazer parte do conselho consultivo de uma empresa que eles estão lançando, que é a Best Alliance. A Best Alliance deve estar entrando no mercado agora, já já. Vocês vão ouvir falar da Best Alliance já já. São executivos que todos individualmente já são empresários, consultores, presidentes de empresa já com carreira reconhecida, com a vida bastante, com sucesso na carreira, e agora resolveram montar uma empresa para fazer consultoria estratégica para o mercado automotivo e outros segmentos também, nessa necessidade de melhoria de gestão, performance, fusões, aquisições, turnaround no mercado nacional e internacional. Então, sucesso aí a turma do Paulo Cardamone, a turma da Best Alliance, o Carlos Storniolo, que eu estou vendo aqui, o Edilson Eras, da Best Alliance. Se eu estiver esquecendo de alguém aqui, eu vou passando os nomes e eu vou mencionando. Obrigado a todos pela presença. Estou vendo também alguns amigos que eu não vi há muito tempo, Mauro Tavares, Mário Carvalho, está lá também no Centro-Oeste, cliente nosso, um grande homem financeiro, trabalhando na região de Ourinhos hoje, está um pouco longe aqui de Campinas. Prazer em vê-lo, Mário. Quero dividir essa conversa com vocês em 5 partes. Nós vamos falar primeiramente no mercado, vou dar um cenário para vocês, que eu acho que é uma curiosidade de todo mundo. O mercado vem vindo mesmo, nós estamos para sair da pandemia, a curva está caindo, o desemprego, o volume, a taxa de desemprego, o nível de contratações, eu vou passar um pouco sobre esse assunto já. Depois eu quero falar para vocês um pouco na segunda parte sobre o que nos espera nas empresas, o que nos espera como profissionais, para quem está no mercado e tem desafios executivo de empresa. Depois eu quero falar um pouco sobre o que as empresas esperam dos profissionais, e vou resumir isso em 2 aspectos principais. E parte 3, eu quero fazer um pouco, aí eu começo a entrar um pouco no livro, eu não quero atentar ao livro, vocês podem comprar o livro, fazer encomenda aqui pela Carla, pelo e-mail nosso, enfim, pelo site nosso, quem quiser adquirir o livro, mas eu vou fazer, a partir da terceira parte, nós vamos falar um pouco de conteúdo do livro. Então, a terceira parte é sobre o perfil do executivo brasileiro. Eu fiz uma pesquisa grande, nossa prática aqui, de 30 anos já, atendendo executivos. Depois, na quarta parte, nós vamos falar do que está acontecendo nas empresas, a depressão, a ansiedade que todo mundo está tendo, como que a gente lida com isso. E, na quinta parte, sem entrar em detalhes sobre o que é uma coisa bastante colocada no livro, na parte final do livro, qual é o perfil do profissional do futuro que vem vindo aí,
E principalmente porque, por coincidência, a gente fez uma tabulação, uma pesquisa, área por área, dentro do organograma, área financeira, comercial, RH, TI, qual seria a tendência do profissional do futuro já, que já chegou, e a pandemia só está confirmando que isso veio antes do que estava programado em algumas coisas que eu vou mencionar para vocês. E depois, finalmente, nós podemos abrir as questões aí para perguntas. Vocês estão me ouvindo bem, Carla? Tranquila, Adilson, pode seguir, tá bom? Então, iniciando sobre o mercado de trabalho, vamos falar um pouco de números. Eu disse para vocês que nós estamos sentindo aqui um volume de contratações de alta gerência fora do normal. Não é normal essa tendência que a gente já presenciou em junho. Então, estamos começando julho na mesma linha. Só de clientes que eu estou em fase final, que eu sei que se recoloca dentro desse mês ainda, eu já tenho 7. Nós estamos no dia 2. E relembrando que eu disse agora, já recoloquei 3 nesses 2 dias do mês. Então, está se mantendo provavelmente a mesma tendência de junho, não é uma coisa isolada, os números de junho. Vamos pegar outros números. O Paulo Guedes comentou essa semana na imprensa que os números de consumo de energia e óleo diesel já estão, de junho, já estão no mesmo mês, nos mesmos níveis de junho do ano passado. Isso é alentador. Nós tivemos janeiro e fevereiro o mercado ainda mais contratando do que demitindo. Nós já vínhamos numa taxa de desemprego de 11,5%, 11,6%, divergem de algumas pesquisas, mas é em torno disso. Alguns centros, alguns institutos de pesquisa, mas é tudo muito próximo. Agora, nós ficamos negativos em 300 mil empregos em março, 700 mil negativo, falando em emprego formal, falando de estatística do CAGED, né? 700 mil emprego negativo em abril, maio caiu para 300, parece que nós vamos fechar junho, os números só saem no meio do mês, mas provavelmente só 150 mil, então o número de demissões a mais do que o número de contratações está caindo e provavelmente nesse ritmo zere em julho, em agosto, e retomamos a contratação acima do número de demissões em setembro, aí depende do ritmo que nós teremos. Que ritmo nós teremos? Então, todas as projeções, seja de uma XP Investimentos, no Bradesco, qualquer banco internacional, Santander no Brasil, a previsão de todo mundo é que a gente cresça 3,5% ano que vem. Para você crescer 3,5% ano que vem, o ritmo de sair de zero, que nós vamos fechar o ano com menos 6 de PIB, nós, para sair de menos 6, foi que nem em 2016, nós saímos de menos 6 para 1% positivo o PIB no primeiro ano do Temer. Agora, sair de menos 6 esse ano, as projeções mostram que o PIB esse ano fecha em menos 6, 6,5%. Para a gente sair para mais 3,5% ano que vem, esse início de aumento de ritmo tem que começar já a partir de setembro, outubro, e forte. Vai ser uma retomada rápida? Os Estados Unidos começaram a dar sinais de retomada rápida, mas o número de mortes na pandemia lá está aumentando, é muito cedo para dizer qualquer coisa.
embora nós estamos falando do número de maio nos Estados Unidos e os números de junho parece que estão acompanhando. A taxa, ou a procura por seguro-desemprego lá já começou a cair. Muito bem. Então, o cenário é esse. Nós estamos vendo mais empresas contratando, mais empresas nos passando vaga, pedindo contratação, pedindo profissionais para vagas confidenciais, inclusive. Então, eu estou bastante otimista. E as pessoas estão percebendo isso. Continuamos tendo desligamento, mas os segmentos... Bom, agora vocês vão me perguntar, e quem são esses clientes recolocados? E onde esses clientes foram recolocados? Então, sem querer ser pedante e não perder muito tempo nosso de todos vocês, eu vou passar a listinha dos clientes recolocados este mês de junho, que eu acho que é interessante vocês saberem que segmentos estão contratando, que cargos estão tendo mais demanda. Então, nós recolocamos um gerente corporativo de qualidade automotivo no México, um diretor industrial de implemento agrícola em São Carlos, um diretor comercial numa de implemento também em Araraquara, um diretor financeiro no hospital em Campinas, um presidente numa rede de concessionária de caminhão Volvo no centro-oeste do país, precisamente no estado de Mato Grosso. Estão vendendo carreta muito, o agronegócio traz essa demanda. Gerente corporativo de logística num fabricante, na Bombril, acho que posso citar um nome, pelo menos, na empresa de higiene e limpeza, esse segmento está bem, está contratando. Um diretor de operações no segmento de mineração no Pará, um gerente nacional de venda e exportação numa outra empresa de implemento, um diretor de operações numa multinacional de ingredientes aqui na região, uma gerente jurídica em incorporação numa consultora aqui em Campinas também, um gerente de melhoria, um operador logística líder mundial, em Barueri, um gerente de vendas, distribuidora de produto de limpeza de novo, um gerente de negócio na área de tecnologia aqui em Campinas também. Nós temos salários de 15 a 110 mil nessa turma toda aí. Enfim, isso é um número, para a nossa prática aqui, recorde, né? Um mês forte. Se isso é retomada, se isso é uma tendência que vai persistir, eu acho que depende muito do ânimo do Dória, né? Nós estamos na mão também da política. A política está interferindo também para onde caminha a economia brasileira. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, da briga política que é muito forte nesse momento no nosso país. O que é uma pena, né? Então, tem gente roubando dinheiro, matando pessoas para superfaturar a compra de respiradores e de máscaras, enfim. É um negócio impressionante, né? Do que o ser humano é capaz. Vamos para a segunda parte que eu queria falar para vocês, que agora falar um pouco do perfil aí da liderança pós-Covid, o que eu entendo que as empresas estão pedindo. Já está acontecendo e qualquer guru aí na área de gestão estratégica, gestão de RH, está dizendo a mesma coisa. Mas eu queria começar com uma historiazinha. Eu queria contar uma história para vocês. Nós já fazemos isso há 30 anos, né? Então, logo no começo, quando eu montei a minha empresa de recolocação aqui em Campinas, chamava Porte Aranha na época ainda. Era um headhunter, o Flávio Aranha era um grande headhunter aqui em Campinas. A gente se juntou e nós montamos a Porto Aranha Mirante. E foi assim que nós começamos a fazer a recolocação. E nessa fase, eu estou falando de 1998, alguma coisa assim, a Varga foi vendida. Então, quem conhece a empresa Varga aqui em Limeira, a Varga era uma empresa nacional, fundada pelo Júlio Varga, sem querer
usando só um termo bastante chulo, um caipira do interior de São Paulo, uma pessoa autodidata, mas um cara muito determinado. Então, o Júlio Varga montou a Varga e a Varga virou a melhor empresa de sistema de freio do mundo. Os americanos pediram para eles porem uma fábrica uma vez em Detroit para ensinar os caras lá em Detroit como é que se fazia sistema de freio. Essa era a Varga, do Júlio Varga, aqui da cidade de Limeira. Aí, um dia, essa empresa foi vendida para Lucas Varet. E o Júlio Varga, o Celso Varga já estava assumindo também, o Júlio já estava aposentando. Eles nos contrataram para fazer o outplacement de todo o comitê estratégico da Varga Mundial. Então, a Varga tinha um presidente, um primeiro homem, diretor-geral na Varga aqui no Brasil, um diretor-geral na Varga americana, na Varga Brakes, um diretor-geral na Frenos Varga, na Argentina, em Buenos Aires, e o corpo diretivo aqui do corporativo, que era o diretor industrial, diretor comercial, diretor de logística, enfim, eu fiquei incumbido de recolocar todos esses caras. Então, aí eu comecei a preparar todo o processo deles, de avaliá-los. A gente já usava a ferramenta DISC na época. E quando a gente aplicou DISC em todo mundo, um dia eu estava aqui conversando com o Lírio Busato. Todos eles se formaram em engenharia e foram trabalhar na Varga e todos viraram diretores do Comitê Estratégico da Varga, todo mundo carreirista da Varga. Aí um dia o Lírio Busato, o diretor-geral do Brasil, estava aqui comigo, eu falei, Lírio, deixa eu te fazer uma pergunta. O perfil do DISC, acho que todos vocês, executivos aí que estão me ouvindo, sabem quem é o teste DISC, o que é esse teste? O DISC, ele mede 4 fatores, né? Você traça um gráfico que ele tem esse sentido, quando ele tem esse sentido é perfil de presidente, né? São 4 fatores, alta dominância, alta influência, alta capacidade de influência, alta ousadia, baixa resistência a mudança. E quando esse gráfico é bem radical, esses 4 fatores, são empreendedores, são executivos empreendedores. Aí eu perguntei para o Lírio, me fala uma coisa, como é que o Júlio Varga, há 40 e poucos anos atrás, isso não é, isso há 20 e poucos anos atrás, eu conversando com ele. Falei, Lírio, como que o Júlio conseguia tirar um perfil, toda a direção da empresa, Brasil, global, são todos executivos de altíssima performance, todos iguais. Esse teste não existia, esse é um teste sofisticado. Como é que o Júlio fazia isso? Ele falou, cara, pô, não estou entendendo o que você está falando. O que você está querendo saber? Ah, entendi. Mas não vou falar, não. Eu falei, Lírio, fala para mim o que é. Só se você me pagar um almoço. Então, falei, lógico que eu pago almoço. Se você sabe como é que ele fazia isso, me diga. E aí ele falou, você percebeu que tem uma diferença de 1 ano entre cada um de nós? Sim, e daí? Ele falou, então o Júlio Varga, quando ele queria contratar alguém, ele pegava. Todo ano ele pegava e colocava 70, 50 trainees de engenharia dentro da fábrica. Ele pegava os 10 melhores formados em engenharia mecânica de produção da USP, os 10 melhores da Universidade Federal de São Carlos de engenharia, os 10 melhores da Unicamp, jogava lá dentro da fábrica. Aí, no final do ano, ele tirava o melhor desses melhores. Esse ficava. Os outros, ele desligava. E no ano seguinte, assim sucessivamente. Acerto e erro, vocês estão entendendo? Então, por que eu estou contando essa história para vocês? Então, você quer ter uma grande empresa, tenha os melhores, né? Se você tem os melhores profissionais, você terá a melhor empresa. Esse é o segredo do Bill Gates, da Microsoft, da Apple, de todas. Ele pode pegar a Amazon, enfim, vocês sabem todos, acho que todos vocês sabem muito bem disso. Mas e daí? Aonde eu quero chegar? Então,
Então, vamos pensar um pouco, gente. Hoje, a competição... Naquela época, Campinas tinha 15 grandes empresas. A Varga, a Bosch, a Singer, não tinha tanto. Hoje você tem centenas, milhares de empresas mundiais aqui na região. Então, o que significa que a competição é maior. Então, se há 30, 40 anos atrás, se há 30 anos atrás, quando aconteceu isso, 27 anos atrás, para ser preciso, esse perfil já era necessário para uma empresa ter sucesso. Vocês imaginam hoje. Então, o que acontece hoje para que a gente possa, como executivo, ou aqueles que já estão com a carreira sênior, se aventurando no mercado empresarial? E para todas as empresas, de forma geral, no mundo, para onde o mundo caminha, com toda a globalização que nós temos hoje. Naquela época não existia isso. Nós tínhamos grandes empresas no Brasil, nacionais no mercado automotivo, como a Varga, Metal Leve. A história da Metal Leve é parecida, né? Vocês conhecem a história do Mindlin. O Mindlin era um autodidata, um cara que tinha 2º grau. A Metal Leve era uma empresa mundial, né, de reconhecimento mundial. E ele era um cara que tinha 2º grau. E como que ele montou uma empresa sofisticada como a Metal Leve era vista no mercado como a Varga? Autodidata. Né? Tanto é que a biblioteca dele era uma das maiores do Brasil, e a USP, depois que ele morreu, isso foi doado para a USP. A biblioteca dele está na USP hoje. Então, o perfil desse líder que vocês todos têm que ser e se reprocessar diariamente daqui para frente, nas empresas, como executivo ou como empresário, é de um controle emocional impressionante. Nós vamos ter que cuidar da tropa, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, vou falar de ansiedade e depressão já já. Então, como é que lida com isso? Então, são 3 fatores principais que vocês, como empresários ou como diretores de empresas, vão ter que priorizar daqui para frente. Como é que cuida da tropa? A tropa está cansada, está com ansiedade em alto nível, está todo mundo dentro de casa, home office, o pai batendo no filho, brigando com a mulher, o aumento de divórcio começando. E nós temos números já estatísticos sobre esses 4 meses de home office que são assustadores, do ponto de vista médico, né? Então, isso é um fator fundamental, como lidar com o time e gerenciar isso. Você vai ter que ter apoio da área de RH, de psicólogos. Pode contratar a nossa especialista Adriana Jesus, que ela pode ajudar muito com essa metodologia de harmonização, de humanização, desculpa. Esse é o foco daqui para frente. O time está desgastado, né, emocionalmente. Vocês também devem estar, mas como líderes vocês vão ter que gerenciar a sua ansiedade e ajudar ao time ouvindo, né? Comunicação. A comunicação é tudo. Em segundo, produtividade. Tendemos a ter resultados menores de produtividade, porque a ansiedade, o descontrole emocional gera mais absenteísmo, gera mais conflitos, problemas na qualidade, geram problemas de toda ordem na empresa. E isso tende a gerar problema no nível, nos indicadores de produtividade da manufatura, da área comercial e todas as áreas. E atitude de convivência. Então, nós vamos ter que mudar a nossa maneira de conviver. Na vida pessoal, em casa, na fábrica. Para quem é de comércio, serviço, quem trabalha com logística, qualquer tipo de empresa. Então, a nossa convivência hoje é de tal forma que
Nas nossas pesquisas de coaching, né? A Adriana Jesus, que é uma fabulosa profissional de coaching, como era também anteriormente a minha ex-sócia Sueli Milaré, que muitos de vocês conheceram. Nós já fazemos coaching há 17 anos, né? Agora com a Adriana Jesus aqui na M1. As nossas estatísticas, quando a gente recebe as queixas dos executivos, eu estou falando de coaching de presidentes e diretores, que é 70% do pessoal que nós atendemos. A maior queixa que as empresas nos trazem, pelas quais eles enviam os executivos para a gente fazer coaching, a maior queixa na liderança, a maior causa do problema de baixa performance dos profissionais é a comunicação, gente. É a falta de comunicação. Então, nós não somos bons em comunicação. O executivo brasileiro, ele é péssimo em comunicação. E os poucos que são bons em comunicação acabam virando profissionais bons na área comercial, acabam virando empresários, muito provavelmente acabam virando diretores e CEOs, enfim. Porque são os... Conhecimento técnico, muitos diretores têm. Qual diretor vira CEO? O que se diferencia na comunicação, no jogo de cintura dentro da organização. Marketing pessoal, pode chamar isso de inteligência emocional, o que você quiser. Mas nós estamos falando de convivência, de relacionamento interpessoal, que a pandemia ajudou a complicar um pouco para nós. Nós estamos com os nervos à flor da pele. E você, como marido, as mulheres aqui presentes com seus maridos, os executivos aqui com suas esposas, com os filhos, pai, mãe, irmãos, com os chefes, com o time dentro das empresas, nós estamos tendo conflitos, muitos conflitos. Você imagine uma empresa que acorda de manhã e às 8h30 são detectados 2 casos de Covid dentro da manutenção. O RH sai correndo, vem o cara da segurança e pronto, acabou o dia, aquele dia, quase ninguém trabalha. Nós estamos tendo esse tipo de realidade, não é fácil. E mesmo dentro de casa também, quando acontece de peguei, fui, aí você vai para sua casa, afastado pela empresa, você vai contaminar todo mundo em casa. Entra todo mundo em crise de ansiedade, né? Então, não é um momento fácil. Esse é o terceiro fator que nós temos que nos preocupar como líderes, é a convivência. Vamos ter que tomar mais calmantes. Falando um pouco do livro Perfil do Executivo Brasileiro, e com essas 3 características que nós teremos que ter a partir de agora, cada dia mais, o perfil do executivo brasileiro hoje, que eu fiz uma pesquisa, não só da minha prática, fiz uma pesquisa muito forte, que isso é uma parte muito boa no livro, que eu considero uma parte de pesquisa que eu tenho muito orgulho de ter feito. Os números mostram o seguinte, gente, vocês não vão acreditar. Estou falando de alta gerência, das pessoas que estão no topo da pirâmide, que comandam as empresas, e aqui o nosso convívio, a maioria de vocês que estão me ouvindo, são executivos de nível internacional. Eu não estou vendo ninguém quase aqui de empresa nacional, é minoria, são 20% no máximo, é 80% multinacionais, executivos de altíssima linhagem, de formação técnica, enfim. Vocês, 70% de vocês, provavelmente esse número é real para 70% de vocês que estão me ouvindo,
70% de vocês não praticam esporte, vocês não cuidam da saúde. Então, se você quer ter um problema de ansiedade, de depressão, com toda essa pressão emocional já do trabalho, e você não se alimenta bem, e você não faz exercício físico, e você não faz check-up anual, não fazem. Isso tudo está no livro com gráficos estatísticos, né, de pesquisa feita, e é a realidade dos 30 anos de clientes que eu recoloquei aqui. Não mudou, continua 70% ainda hoje. Então, nós vamos ter que mudar, ter mais disciplina. E aí o cara chega aqui para mim e fala que ele não tem tempo, né, de fazer academia, ele não tem tempo, ele está trabalhando demais. E aqueles que não têm inglês, quando eu cobro, ele fala que é pelo mesmo motivo, ele não tem tempo de fazer inglês, ele não tem tempo de fazer pós-graduação, ele não tem tempo. Então, essa é a realidade. Numa situação de um perfil desse, com a pandemia dentro da fábrica e dentro da sua casa, nós vamos ter sérios problemas para lidar com a situação. Então, alerta a todos vocês. A parte 4, eu queria falar um pouco agora entrando nesse aspecto da saúde, né? A saúde profissional. O sucesso profissional não existe sem saúde. Se você não tiver saúde, você não vai ter sucesso profissional. Se você não tiver saúde financeira, se você não tiver saúde física e saúde mental, você não vai ter sucesso profissional. Então, são os 3 pilares da saúde, né? A saúde física, mental e financeira. Mental é emocional, né? Antes que alguém pergunte. É o mal do século XXI, a depressão, né? Então, muitos de vocês correm o risco, nesse ritmo, alto nível de pressão emocional, e sem se alimentar corretamente. E é das 3 doenças que mais matam já. A depressão já afeta 15% da população mundial, a nível de executivos. Vocês devem saber, esses números existem em qualquer livro, em qualquer pesquisa. É só pesquisar no Google, você verá esses 15% nos hospitais, nas empresas, aqui na minha pesquisa com os nossos clientes. Há 10 anos, raramente eu tinha um cliente com depressão, aqui em programa de recolocação. Hoje é 15%, é o mesmo número do mercado. É a realidade, né? Nós somos uma amostra do mercado. Estou falando de altos executivos, né? Vamos deixar isso claro de novo. Então, como lidar com isso? Então, fim de semana, a gente desliga. A gente tem algumas coisas. Vamos começar pela parte mais fácil. No fim de semana, desliga. Sábado e domingo, a família, cuide de você, saia, vai passear. Agora estamos em casa, mas vamos sair da pandemia já já. Passeie, saia de casa, tome sol, leve seu filho para passear, sua mulher, viaje, divirta-se, tome bastante cerveja, faça bastante churrasco, mas coma com moderação, né? Não adianta comer picanha, você tem que comer carne magra, você tem que fazer bastante exercício físico para que você possa estimular o seu organismo a gerar dopamina, Então, se vocês quiserem, eu posso entrar um pouco no aspecto médico. Nós temos que gerar dopamina, oxitocina, serotonina e endorfina. Essas 4 coisas são fruto de cuidar, de fazer exercício físico, dormir bem, meditar. A meditação é fundamental. Concentração, respiração, meditação. 15 minutos por dia, meia hora seria maravilhoso. Não tem esse tempo? Duvido.
Ah, desfrutar da vida, viajar, que eu falei, que é a serotonina. E a endorfina, quer praticar hobbies, quer ser feliz, quer dar risada, quer se relacionar com pessoas de bem com a vida. Então, ria o máximo possível. Eu não quero fazer desse encontro uma coisa que ia ficar falando dessas obviedades. Eu só dei uma passada só para alertá-los. Eu gostaria que vocês saíssem daqui com a cabeça quente. Se eu conseguir isso, eu acho que já foi bom. Finalmente, voltando ao livro, e qual é o perfil? Porque o livro na última parte, nas últimas duas partes, ele entra no perfil do executivo do futuro, desse futuro que já chegou. A pandemia antecipou algumas características desse executivo. No livro eu coloco função por função dentro do organograma. Qual é o perfil do RH do futuro? A gestão geracional, qual o perfil do homem de TI do futuro? A gestão da tecnologia, do cara de marketing, do marketing digital, esse negócio todo. Então, cargo por cargo, a gente fala sobre isso. Mas a gente fala das profissões do futuro. As profissões do futuro, todas estão ligadas à tecnologia. Então, qualquer carreira que você queira ter sem tecnologia, por isso o conceito do livro. O livro ele é um recado para aqueles que querem continuar com empregabilidade depois dos 60. O recado, isso eu posso dizer. Acho que mesmo assim é legal que vocês comprem o livro, porque lá diz o caminho das pedras. É manter atualizado. Se você não tiver atualizado em tecnologia, ninguém vai conseguir continuar a ter emprego. Se você estiver atualizado com tecnologia, cada tecnologia na sua área, se você é RH, se você é financeiro, se você é comercial, se você é presidente da empresa, você estiver atualizado, você continua competitivo com 60, 65, com 70. A média de idade de presidente das maiores companhias americanas de capital aberto, a média de idade é 70. É 75, desculpa. Significa que nas grandes empresas de capital aberto, o cara tem entre 70 e 80, trabalhando ainda como presidente. As grandes empresas de capital aberto mundial. Então, essa longevidade é porque eles estão atualizados. Observem quem são esses executivos. Entra no Google, quem é o presidente hoje da Apple, o presidente da Microsoft e assim por diante. E vocês olhem o currículo do cara se ele está atualizado em tecnologia. Então, tecnologia significa formação acadêmica, significa idioma, significa formação, não é formação acadêmica só, formação é acadêmica, idiomas, experiência diversificada, experiência internacional e tecnologia de forma geral na área que você trabalha e você é especialista. Se é financeiro, em gestão de risco e por aí vai. Eu não quero ficar falando agora função por função quais são as principais características do profissional do futuro, seja o cara de RH, o cara financeiro ou comercial. Isso é fácil também. Isso tudo tem no livro. Função por função, cargo por cargo. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu queria abrir um pouco para perguntas aí, se alguém tiver perguntas. E também, se quiserem dar uma pontuação aí, se gostaram da conversa, se isso foi contributório aí para o seu término de noite. Adilson, deixa eu colocar dois questionamentos que vieram aqui. O Daniel está perguntando como que você analisa o mercado de supply chain e compras, né? E com relação ao mercado farmacêutico e bens de consumo e agro, se você tem algumas considerações sobre esses segmentos, né?
Ok. O mercado de bens de consumo, se vocês prestaram atenção nos executivos que nós recolocamos aí em junho, é bens de consumo ou é agro? A maioria. E essa nebanda de supply chain e compras é a que está acontecendo mesmo, né, Adilson? É isso que ele está querendo. O mercado de suprimentos mundial sofreu, né? Então, nós tivemos os cargos, se falar em área dentro do organograma, a área de suprimentos, ela foi uma das que mais sofreram. O cargo de diretor de suprimentos nas grandes organizações foi cancelado na crise da Dilma, né? Estou falando de 2015. Como diretor de TI também, esses cargos foram eliminados dos corporativos, das grandes empresas, das holdings, né? Daqueles grandes grupos que têm 5, 10, 15, 20 mil funcionários, que têm muitas fábricas. Esse profissional sofreu. Isso já voltou? Não. O mercado de consumo, bens de consumo não durável, farmacêutico, alimentício, ingredientes, químico, material de consumo não durável de forma geral, cosmético, higiene pessoal e limpeza, é o mercado que mais está contratando, mas está mais contratando no comercial, financeiro e marketing e vendas. A área de suprimentos está dando sinais agora. Ainda está difícil cargo de primeiro. O Daniel é um alto executivo de suprimentos de empresa farmacêutica mundial, né? Então, ele está fazendo essa pergunta porque ele vive esse tipo de realidade. Ainda não começou, Daniel. As vagas gerenciais de primeira linha já começaram, mas vaga de diretoria, o mercado ainda está devendo, não, a retomada desses cargos ainda é incipiente. Edilson também, tem mais duas pessoas perguntando sobre como você vê a recolocação de executivos após os 60 anos no Brasil como um todo, e perguntando se os RHs estão efetivamente abertos para esse tipo de contratação, que muitas vezes não é o que parece, né? São duas perguntas diferentes, mas com o mesmo contexto. Bom, se a minha memória me ajudar, desses 14 recolocados em junho, e um que eu recoloquei hoje um cara de 61 anos, cara de vendas, numa empresa de material de limpeza, equipamento de limpeza, segmento de limpeza. Eu coloquei um diretor numa empresa, em 20 dias, um diretor comercial de uma empresa de implemento, com 57 anos. Então, a realidade, então, na crise da Dilma, nós tivemos uma recaída na questão de idade. Todo mundo só queria contratar cara de 37 anos para baixo. E eles punham isso na descrição de cargo. Eu não quero ninguém acima de 37. Eu tenho um cara de 38. Posso te mandar? Não. Então, isso acabou. Aí a taxa de desemprego começou a diminuir, melhorar, mas essa neurose que nós tivemos na crise da Dilma, de só contratar jovens, as empresas sofreram, perceberam que estavam mandando embora a experiência, a história da empresa junto quando mandavam um diretor de 57 anos, porque ele levava junto a história da empresa. Então, a gente aprendeu. Isso foi no mundo inteiro, no Brasil foi muito forte isso. Só acabou, esse problema nós não temos mais. O mercado aprendeu a não ter mais preconceito do executivo entre 55 e 65. Acho que eu respondi. Mais uma, só falando sobre indicadores de qualidade de vida, né? Eles podem colocar no dashboard para serem monitorados, para monitorar os colaboradores nessa questão de qualidade de vida, né? Aqui, ó, quais indicadores de qualidade de vida podemos colocar em nossos dashboards para serem monitorados dentro das empresas? Essa pergunta. Gente,
Eu já falei. Isso foi respondido. Esses tópicos foram sendo jogados ao longo da conversa, aí, se vocês perceberam. Isso está claro no livro, tintim por tintim, aliás, porque aí tem um capítulo só sobre isso. E como é que se busca, quais são as ferramentas, é política de RH, né? Isso é política de recursos humanos. Então, hoje você tem tecnologias que permitem você ter a leitura de funcionário por funcionário, que remédio ele toma, porque você controla, você tem um plano de benefício de auxílio farmácia, o funcionário compra com o cartão que você tem, você sabe o que ele toma. Se ele tem pressão alta, você fica sabendo, mesmo que ele não te diga. Então, essas tecnologias todas permitem que você tenha controle da sua mão de obra, saúde do seu funcionário. Ninguém faz isso. Você vai falar, lógico que muitas empresas fazem isso, Adilson. Não, mentira. A minoria faz isso. Só as grandes multinacionais. A maior parte do mercado, gente, é formado. 80% do mercado de indústria, vamos pegar a indústria, serve para serviço e comércio também. A maior parte das empresas são pequenas e médias. São empresas de 500 funcionários para baixo. Qualquer empresa que tenha até 500 funcionários é pequena, média. Esse é o maior universo. Não tem. Elas não têm gerente de RH sênior. Elas não fazem radiografia da saúde dos profissionais. Elas não sabem nem quantos têm primeiro grau, segundo, formação superior. Nem isso eles têm. Quanto mais saber que cada funcionário que medicamento toma. Então, começa na radiografia da saúde. Você não consegue implantar nada numa fábrica, numa empresa, sem radiografar o cenário. Não é assim que vocês fazem quando vocês vão fazer um investimento. Vocês não vão avaliar as variáveis que vocês têm que levar em conta para tomar decisão. Gerenciar clima e mão de obra é a mesma coisa. Você tem que ter a radiografia do funcionário. Você tem uma empresa com 1000 funcionários. Quem são esses funcionários? Onde eles moram? Quais os problemas que ele tem? Vocês perguntam isso? Mas eu estou falando de problema pessoal e de saúde. Não fazem. Se as empresas da maioria de vocês aqui fazem isso, parabéns. Vocês são privilegiados. Agora, começa na saúde. E aí, quando você entra na vida pessoal do funcionário, você descobre que você precisa trazer eles para um convívio. Ninguém faz isso. Então, as empresas hoje reclamam que as empresas... Eu sou da época, quando eu era RH, nós tínhamos clube nas empresas, como a Bosch aqui tem, a Goodyear ainda tem, ao lado da fábrica, né? Aquele clube imenso que tem todo tipo de esporte para os funcionários. Isso caiu em desuso, isso é uma coisa que não se faz mais. Hoje em dia é só ter aquele tipo de ambiente de trabalho como as empresas de tecnologia americanas, o Vale do Silício, que podem levar o cachorro, tem lá uma mesinha de pebolim. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de pé na terra, de sol, de saúde, de convívio dos funcionários. Então, não existe nada disso. Se nem isso a empresa tem, não adianta ficar pontuando os aspectos comportamentais e habilidades profissionais, mas... Se você quiser, eu coloco isso em 3 características. Saúde, tem que radiografar absolutamente toda a saúde e a história de vida, a família do cara. Isso é papel do RH, não faz. Aí você tem que cuidar das habilidades. Você sabe, cada cargo na sua organização, que habilidades tem que ter, e você aplicou teste no funcionário que você tem, em todos, sem exceção, que habilidades ele tem? Você tem isso? Não, não tem. Está desatualizado. As empresas hoje, por exemplo, estão desatualizadas até com cargos e salários, ou seja, cargo significa o cargo mudou a função, não foi atualizada a descrição da função, não foi atualizada a habilidade requerida,
e não foi atualizado a descrição do cargo para contratar. Quando vai contratar aquele cargo no mercado, está desatualizado. Aí, imagine se está atualizado a competência. E o que é competência? É a habilidade que você agrega valor. Então, você sabe que você vai contratar um gerente, ele tem que ter habilidade de liderança. Ok, mas se nessa liderança ele não trouxer resultados, que é competência, isso é competência, então, agora, você conhece, eu vejo todo dia as multinacionais contratando a maneira que contratam os headhunters, estou falando dos melhores headhunters, da FESA, da Korn Ferry, da Robert Half, da Michael Page, da quem vocês quiserem. Então, eles contratam nesse nível de sofisticação? Não. Ah, mas tem exceções que fazem corretamente? São exceções. Vocês acreditam no que eu estou falando ou vocês acham que eu estou chutando? Enfim, acho que eu respondi a pergunta. Certo. Aqui tem mais uma só importante também, falando da tua análise sobre a idade dos executivos versus o segmento e o tamanho das empresas que contratam esses profissionais. Tem alguma consideração tua com relação à idade desses executivos? Não, não. Depende de... Tem algum segmento que contrate mais profissionais mais velhos, com mais experiência? Como que você enxerga isso, né? Ah, sim, lógico, as empresas nacionais. Quando você chega nos 60 anos, a carreira sua, cada hora que você vai discutir a sua própria carreira, você tem que pensar os próximos 10, em duas etapas. Os próximos 5 e depois os outros 5 e depois os primeiros 5. Os próximos 10. Quando você chega nos 60, você vai começar a pensar a empresa que você queira ficar até os 65, e quando chegar nos 65, a próxima com mais 5. Então, quando você chega nos 60, começa a ter que priorizar a empresa nacional. A empresa nacional prefere o cara sênior que vem da multinacional e que já tem 60 anos, porque ele toca tudo, né? Então, esse cara não tem mais tanta pretensão salarial, depende do cargo, né? Lógico. Esse executivo, quer dizer, como profissional, a partir dos 60, comece a considerar empresas nacionais, porque a maioria das pessoas que estão assistindo aqui são todos de multinacionais. Então, quando chegar nos 60, comece a considerar empresas nacionais. Gente, são milhões de empresas no país. É que a gente não sabe, a gente não conhece, a gente não entra nos condomínios industriais que tem para todo lado aí. Se você for ali do lado do Campos Amarais, dentro da cidade de Campinas, do lado, em frente ao Campos Amarais, tem um cemitério, do lado tem um bairro cheio de galpão da empresa. Vocês já foram ali ver que empresas estão ali? Vocês têm ideia disso? Eu estou dando um exemplo qualquer, não estou falando da Liga, estou falando de qualquer condomínio, de qualquer área industrial que a gente não vê, né? A gente só pensa nas empresas que a gente conhece porque aparece na televisão. São empresas B2C, porque é o produto que você compra no supermercado. Agora, e as de B2B que vendem para B2C? Essas empresas não fazem propaganda na televisão, você não conhece. Eu já mencionei na primeira live, acho que muitos que estão aqui hoje não estavam na primeira. Toda vez que eu pego um executivo aqui para recolocar, em qualquer área, o cara comercial é o cara um pouco mais esperto. Eu, de propósito, eu pergunto, na hora que nós estamos prontos para ir para o mercado, eu falo assim, me cita, vamos começar abordando o segmento concorrencial da empresa que você trabalhava. Então, me cita 10 empresas concorrentes da empresa que você trabalhava. Não sai 5. Estou falando de diretor. Aí, se eu me atrever a falar assim, me cita 20, me cita 30 empresas concorrentes da empresa que você trabalhava. Aliás, eu vou encher mais o teu saco. Me diga se a tua empresa tinha qual posição na liderança do mercado. A sua empresa tinha quanto de market share no mercado brasileiro? Você estava em segundo, primeiro, terceiro, quinto, sexto, sétimo,
Você estava em sexto? Quem são as 5 primeiras? Você sabe me dizer? Não, não sabe. Não tem números. Então, esse executivo que não se atenta a isso é o executivo que está ficando defasado de tecnologia, competência, números, resultado, indicadores de negócio. O primeiro indicador de negócio é a empresa que você trabalha. Quem é o cliente da sua empresa? E quem é o cliente que você precisa conquistar, que você não conquistou ainda? Não é isso. Não é esse o nosso trabalho. Em qualquer área, pode ser RH, financeiro, comercial, de TI. Não é o time na reunião de diretoria gerencial, não é o dia inteiro a gente discutindo o concorrente, quem é o mercado, quem é o cliente que nós precisamos conquistar agora. Não é isso. Então, eu pergunto para todos quando ele vem aqui começar um programa. Me cita 10 empresas concorrentes da empresa que você trabalha. Ele não consegue me citar. No mesmo tipo de produto. Não saem 10 nunca, gente. Vocês acham que eu estou brincando? E, Adilson, isso fecha bem com um questionamento que veio aqui sobre como estar preparado para as inovações tecnológicas, né? Como se posicionar nesse sentido. Se tem algum conselho teu com relação a isso também. Como assim? Como que os executivos devem se colocar com relação à inovação tecnológica? Como estar preparado para isso, o que fazer e como lidar com isso nesse cenário? Bom, essa resposta é fácil. Se você, dependendo da sua área de atuação, qualquer pesquisa no Google te mostra isso. Você vai saber. Agora, eu teria que falar área por área, cargo por cargo. Para o RH é uma coisa, para o cara para o presidente é outra, para o cara comercial é outra, e depende do segmento. Gente, veja, esqueci de dizer isso, foi boa essa pergunta. Todas as perguntas foram ótimas, e essa é uma pergunta para encerrar mesmo, porque também acho que a gente não quer tomar... Eu ia te dizer isso, já estamos no horário. Quero que vocês também, não quero ser indisciplinado. Então, é assim, vejam, o que mudou principalmente agora no mercado de contratação? Se você não for do segmento, o cara não vai te contratar. Então, um profissional financeiro de autopeças, ele tem que focar no mercado de autopeças. Uma empresa, quando quer um financeiro de autopeças, ele quer um financeiro de autopeças. Aí você vem de uma empresa que fabrica colchão, ele não vai te contratar, ele não vai nem te colocar no processo. Aí você é um diretor comercial, aí nem se fala. Você é um diretor comercial de empresa metalúrgica e quer concorrer numa vaga de uma empresa de embalagem. Vai ser difícil. A não ser que, por uma coincidência, uma indústria plástica, é uma empresa que injeta plástico de autopeças e uma empresa de embalagem que injeta plástico também. Pode ser que o caminho da cadeia de valor seja muito parecida, pode até acontecer agora. Não tem como, você precisa entender isso. O mercado hoje está... Até os headhunters. Então, hoje você é um profissional industrial, tem headhunter que só contrata na área industrial. Tem headhunter que só contrata no mercado de autopeças. Tem headhunter que só contrata para o mercado farmacêutico. Então, uma indústria farmacêutica, para qualquer cargo de comando, seja financeiro, comercial, RH, TI, se ele quer um cara financeiro, tem que vir no mercado de farmacêutico. Uma empresa farmacêutica dificilmente traz um cara de outro segmento que não seja de outra empresa farmacêutica. Por questões de cadeia, de nicho, de tecnologia atrelada àquele produto, daquela cadeia, daquele segmento. Então, a tecnologia faz isso e tem feito isso e de uma maneira cada vez mais rápida. Então, tem cliente que vem aqui, ele é diretor industrial da empresa de alimentos, ele quer concorrer numa vaga de uma empresa de mineração, sei lá, estou dando um exemplo qualquer. Isso é impossível hoje. Hoje é muito difícil você conseguir fazer essa transição para cargo de comando. Lembrem, gente, eu estou falando de cargos de gerência sênior ou diretoria, né? Carreira já consolidada num tipo de segmento.
Muito bem. A gente tem muitas mensagens aqui te agradecendo, fazendo alguns comentários complementando os seus e falando muito do teu conteúdo. E como já são 15 para as 9, eu acho que já estamos aqui no teu horário, no de todos também. Então, se você quiser fazer o encerramento, quem quiser mandar mais mensagens, a gente vai repassar aqui para o Adilson tudo. Pode mandar perguntas, eu respondo por e-mail para vocês. Eu quero agradecer a todos aí, a maioria que eu estou vendo aqui, grandes amigos. São pessoas que eu conheço a carreira de muitos anos, é um prazer imenso saber que tem tanta gente aqui perdendo um pouco do convívio da família para ouvir um pouco da experiência do que a gente está vendo, do que a gente está vivendo. Isso é a coisa mais importante naquilo que a gente faz, é deixar essas relações, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter vocês todos como pessoas que me ouvem ainda, e eu tenho muito orgulho de ter o convívio com vocês todos, porque a maioria que está aqui, que eu conheço, eu tenho convívio sempre. Eu estou sempre rodando para os pratinhos com todos vocês, vocês sabem disso. Muito obrigado a todos por essa consideração. Desejo a todos uma boa noite. Carla, muito obrigado. Aos meus sócios, meus funcionários que estão aqui presentes, obrigado também. Eu acho que agora podemos ir jantar. Né? Eu agradeço aqui mais uma vez. Tome um copo de vinho. Antes de encerrar, Carla, tome um copo de vinho antes de jantar, faz bem o vinho. Fala, Carla. Não, eu quero agradecer mais uma vez, dizer que esse conteúdo vai estar disponível no canal do YouTube, que a M1 tem. A gente disponibiliza esse vídeo no LinkedIn da M1, no LinkedIn do Adilson. Vocês podem acessar também o webinar anterior, na verdade. E deixo o meu recadinho aqui, como instrutora de LinkedIn. Olhem para o LinkedIn de vocês, prestem atenção na presença digital de vocês, na foto do perfil, no que vocês querem construir na carreira de vocês daqui para frente, porque esse é um pilar que pode ajudá-los e que faz também diferença, tá bom? Então, muito obrigada. Até a próxima. Teremos outras e a gente vai informando a todos vocês. Uma boa noite a todos. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.